Eu estou agora aos poucos juntando todas as peças desse grande quebra-cabeça. Olha o que eu fiz agora. Eu vou ter uma bateria conectada a uma resistência elétrica por meio de fios. Esses fios aqui serão sempre ideais, ou seja, eles não esquentam, eles não dissipam calor, eles têm resistência elétrica desprezível. E aí, teve um cara chamado Ohm, que fez alguns experimentos que acabou ele acabou descobrindo uma lei. Isso que eu quero te mostrar agora. Olha só. Vamos ser intuitivos aqui, usar bom senso. Você concorda que se eu não ligar uma bateria, imagina que essa resistência pode ser uma lâmpada. Se eu não ligar a bateria, você concorda que a lâmpada não ligaria? Ou seja, se tiver 0 volts, se a voltagem for 0, a corrente elétrica vai ser 0. Tranquilo? Agora, vamos chutar que ele vai e coloca lá uma bateria de 10 volts. Aí ele foi, pegou um aparelhinho chamado amperímetro e mediu a corrente elétrica ali. Ele descobriu, estou chutando, 2 amperes. Aí o homem começou a pensar o seguinte: se eu deixar essa bateria cada vez mais forte, quanto mais energia eu fornecer para o meu circuito elétrico, eu espero que a corrente elétrica seja maior. Agora a surpresa foi que não só a corrente elétrica ficava maior, mas ela obedecia uma proporção. Por exemplo, de 10, quando ele passou para 20 volts, ele notou que a corrente elétrica tinha pulado para 4. Ou seja, ao dobrar a voltagem da bateria, também havia dobrado a corrente elétrica. Aí, para saber se isso era verdade, ele foi lá, eu vou triplicar. Tirou a bateria de 10 e colocou uma de 30. Mediu a corrente elétrica que passava no resistor ali e descobriu que lá estava passando 6. Olha, de 10 para 30, triplicou. De 2 para 6, triplicou. E isso que ficou conhecido como lei de Ohm. Quais são as características? A primeira, que a voltagem e a corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se a corrente elétrica dobra, é porque a voltagem dobrou, ou vice-versa, tanto faz. Outra coisa, vamos ver se você lembra, qual que é o sentido da corrente elétrica naquele desenho ali? Lembrando, sempre corrente elétrica convencional, é aquela que sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Então está aqui a minha corrente elétrica. Outra coisa que o Ohm percebeu. Olha, peraí, vamos fazer um gráfico desse negócio. Se eu fizer um gráfico de voltagem por corrente elétrica, 0 volts tem 0 ampere. 10 volts, 2 e assim por diante. Na hora que ele fez o gráfico, ele percebeu que o gráfico dava uma reta inclinada passando pela origem. Gente, tá cheio de vestibular que cobra só isso aqui, tá? O Enem já cobrou isso uma vez também. Você tem que saber, um resistor que obedece à chamada lei de Ohm é um resistor cujo gráfico vai ser representado com uma reta passando pela origem. Agora, olha que interessante. 10 dividido por 2 é 5. 20 dividido por 4 é 5. 30 dividido por 6 é 5. Quando o Ohm foi ver o circuito elétrico dele, adivinha o que ele encontrou? Que a resistência elétrica valia 5 ohms. Então ele descobriu um jeito de medir o valor da resistência elétrica. Só colocar uma bateria, trocar o valor da bateria e medir as correntes elétricas e dividir um pelo outro. Na verdade, do ponto de vista matemático, como é que se calcula a inclinação de uma reta? Lembra lá da matemática? Y igual a x mais b, o A, o chamado coeficiente angular da reta, não é delta y sobre delta x? Pois é, se você quisesse calcular a resistência elétrica aqui, ó, você poderia pegar 2 pontos do gráfico e fazer aquele triângulo em retângulo, né? Aqui você teria delta U e aqui delta I. A resistência elétrica é delta U sobre delta I. Se você fizer
30 menos 20, 10. 10 dividido por 6 menos 4, 2. 10 dividido por 2, 5. É o valor da resistência elétrica. Tanto é que isso é importante que eu já vi prova fornecer isso aqui, ó. Um gráfico chamado 2 em 1. O gráfico U versus I. E aí te dá duas retas passando pela origem, indicando que os dois resistores A e B obedecem à lei de Ohm. E aí, o que você tem que saber? Que o ângulo de inclinação da reta fornece a resistência. Olha o anglão que está a reta A, olha o anglinho da B. Como a inclinação de A é maior que a inclinação de B, então a resistência elétrica de A é maior que a resistência elétrica de B. Infelizmente, pessoal, a maioria de vocês guarda só uma coisinha quando se trata da lei de Ohm, a equação. Quando um resistor obedece à lei de Ohm, você tem que saber tudo isso que eu disse aqui. E também que voltagem é igual a resistência elétrica vezes a corrente. Voltagem igual a R vezes I. Lembrando, quando o resistor obedece à lei de Ohm, o R é constante. Independentemente da voltagem da bateria, independentemente da corrente da bateria, independentemente da temperatura. Qualquer que seja a situação criada, se o enunciado falar que o resistor é ôhmico, ou seja, que obedece à lei de Ohm, a resistência elétrica desse resistor nunca vai mudar de valor. Ela será sempre constante. Vale a pena mencionar uma coisinha aqui que eu já vi aluno não pegar esses detalhes. Até eu já caí. O cara te dá um gráfico e aí todo mundo lembra. Ah, é legal, a inclinação da reta fornece a resistência elétrica. Só que olha o gráfico. U versus I. Cuidado que tem hora que eles colocam na prova os eixos trocados. Eles colocam o I aqui em cima e o U aqui embaixo. Aí, pessoal, a frase vai ficar invertida. Quem tiver maior ângulo de inclinação vai ser a que tem a menor resistência elétrica. Mas tem que ser I versus U, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. São pegadinhas que a gente, às vezes, nem nota e já vai meio afoito. Ah, não, beleza. A resistência elétrica é a inclinação da reta, mas a inclinação do gráfico, U versus I. E não I versus U.